Tá fechado essa vez. Só 8, tá? Pode sim. É um muito grande aqui. Qualquer coisa explode, sabe? É bem complicado. Um pouco aí, cara. Um pouco aí, tá me cortando. Tá com zoom aí? Não, cara. Tá muito próximo. Cara, na tela aparece. Na tela tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Pega ele, pega você. Será que não tá atualizado aqui não? Aqui, ó, agora tá mexendo, ó. Não tá com zoom aí não, cara? Tá muito próximo. Não, pô. Na tela tá aparecendo. Aí tá aparecendo? Tá. Claro que tá. Sai, fecha e abre de novo. Sai do. Não, tá bom, a gente deixa o jeito que tá bom. É porque ele demora a atualizar. Abre aqui. Aqui, ó. Militão, vai se apoiar aí. Vem pra cá você. Aqui tá ok, cara. No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Eu sou o William Faria. Hoje, dia 3 de julho. Daqui a 12 dias teremos a final da Copa do Mundo. Hoje vamos falar das classificadas das quartas de final. Começou no sábado com a eliminação da Argentina pela França. Para muitos, o melhor jogo da Copa. Depois tivemos o Uruguai passando por Portugal por 2-1, com a dupla Soares e Cavani jogando muita bola. No domingo, a Croácia passou. Tivemos muito jogo aí. A Suécia passou também. Hoje, agora há pouco, estávamos aqui vendo, não tivemos live por causa disso. A Inglaterra passou por 4-3 contra a Colômbia. A Colômbia que estava motivada, enfim, mas estava sem Rames Rodrigues e até conseguiu segurar durante os 120 minutos, mas infelizmente nos pênaltis caiu para a seleção inglesa. Felipe Lavô aqui conosco, tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa noite a todos. Felipe, nosso setorista da seleção brasileira, ainda vivo, não sei se durará muito tempo, mas ainda vivo. Hoje teremos o setorista da Bélgica aqui, enfim apareceu, resolveu dar as caras. Vai falar sobre a Bélgica. O setorista de Portugal está ao meu lado. Oi, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Muito eliminado. bem. Estou feliz, estou bem. Feliz. O setorista da Argentina está aqui também. Vinícius Lima, muito triste com a eliminação da Argentina. Tudo bem, Vinícius? Estamos tristes, com certeza, né? Infelizmente, né? Aconteceu aquilo. Mas tá tudo bem contigo? Oi? Tá tudo bem? Tô. O Valdir Militão está aqui conosco também. Não é setorista de nada. Setorista de tudo. Do Alzirão. Alzirão, isso. Tô nas coberturas ao vivo lá, muito bem no Alzirão. Inclusive, já de cara, vou mandar um abraço pra galera do Alzirão. Muitos populares me abraçando. Corta aí, vamos metidos e... Todo mundo abraçando, mandando um abraço pra você, mandando um abraço pro Anderson, pro Felipe. Tô sabendo, todo mundo mandando bastante... um abraço. Tô ganhando, assim, uma base. A galera aqui já tá aqui pra mim, ó. Pray for William, pray for William. Pray for William, tá me Pegou, chamando tá mesmo. bombando a Pediu pra hashtag. avisar, Pray for William. A galera tá preocupada contigo durante algum tempo. Mano, que bonito isso. Você se alimentou bem, você teve algum quadro de Me alimentar bem. tristeza. Tu olha pra mim, tu vê que eu me alimentei bem. Você teve algum quadro de tristeza, aconteceu alguma Eu coisa? tive, cara. Sua avó reclamou que você gritou nesse dia? Não, dessa vez não, porque eu não gritei muito, não tava com a voz um pouquinho debilitada. Mas vamos introduzir o nosso convidado aqui, o Martin Cury, conosco. Vai falar um pouquinho de Alemanha também, vai falar de Copa do Mundo. Gosta de Copa do Mundo? Sim, claro. Tá decepcionado com a Alemanha? Obviamente. É torcedor da Alemanha mesmo? Aqui no Brasil a gente tem alguns brasileiros que tem essa mania de torcer para times de outros países. Na Alemanha isso é comum, todo alemão torce para a seleção alemã. Mais ou menos, eu acho que é um fenômeno parecido na Alemanha. Tem esses que são sempre do contra
Claro, eu apoio a seleção alemã. Obviamente, fiquei feliz com o título 4 anos atrás e insatisfeito dessa vez. Mas também tem uma coisa que o clube é mais importante do que a seleção, né? Quando o clube perde, eu quebro a casa. Mas a seleção perde, então, paciência. Tem um grau de importância diferente. Vamos começar falando então da seleção brasileira. O Brasil venceu ontem por 2-0 o México, Felipe. Sim. O México conseguiu criar os problemas que era desenhado, que conseguiu criar para a Alemanha na primeira rodada, para o Brasil, ou não? Ao meu ver, não, porque não encontrou os espaços que encontrou no jogo contra a Alemanha, por exemplo. A zaga da Alemanha jogava numa faixa do campo muito alta, muito lá em cima, tanto que o Hummels deu entrevista sobre isso, falando que do jeito que a defesa estava jogando não dava, que ele ficava sobrecarregado ali como último homem, e no Brasil não tem isso. Então o jeito foi o Osório forçar muitas jogadas pelo lado do campo, em cima do Felipe Luiz e do Fagner, mas eu acho que o pecado do México foi forçar somente essa jogada, não tinha uma outra jogada. Ele não tentou tirar o Chicharito de dentro da área para forçar uma tabela, uma triangulação ali por fora da área, e era só bola no Lozano e no Vela, e isso foi muito pouco. Então, no momento em que o Brasil teve a posse de bola, foi para cima do México, no primeiro tempo obrigou o Ochoa a fazer 3 boas defesas, e no segundo tempo acabou abrindo o placar, muito também, ao meu ver, num erro do Osório novamente, porque o Osório mexeu mal no time. Ele tirou o Rafa Marques, e o jogador que estava marcando o Neymar, que já tinha cartão, acho que era o Álvares, foi fazer a função do Rafa Marques, e o Layún foi jogar na ala. E nisso o México se desmantelou, porque o Layún é um jogador mais ofensivo, não sabe marcar muito bem. E ali o Brasil conseguiu abrir os 2 gols jogando em cima do lado esquerdo. Contar também que foi formado, que teve a troca, né, das posições do Neymar com o Coutinho. Dessa vez o Neymar se mexendo muito mais, levando até a marcação, como foi visto no primeiro gol, que ele começou a jogada, o William passou pelo corredor esquerdo e cruzou para o Neymar. Mais uma vez eu vou criticar a atuação do Gabriel Jesus, que já tem muita gente defendendo. O garoto falando que ele marca, eu não consigo entender isso. Eu sou do time do Mauro que fala que a função principal do atacante é fazer gols, e uma hora pode dar ruim isso daí para o Brasil. O William, uma boa partida, concordo com muita gente que diz que ele não ficou tão isolado na ponta, caiu um pouco mais pelo meio, participando um pouco mais do jogo. Acho que o Marcelo tem que voltar na lateral esquerda no próximo jogo. A perda do Casemiro também acho relevante, porque é um dos melhores jogadores do Brasil nessa Copa. E o Paulinho também está numa posição que ele não está jogando bem, né? Algo que poderia ser mexido nos próximos jogos. Mas gostei da partida do Brasil. Acho que concordo com o Valdeir em alguns pontos, que alguns espaços não podem ser dados para a seleção da Bélgica, mas acho que a seleção vem crescendo e o seu melhor jogador vai crescendo no momento decisivo da Copa. E ao meu ver, assim, o Tite, eu já tinha falado sobre isso nos programas anteriores, que o Fernandinho virou o 12º jogador do Tite, e ele tem feito uma espécie de armadilha no segundo tempo, que é o momento que ele coloca o Fernandinho, e ele tem o Fernandinho e o Casemiro em campo, com o Fernandinho jogando um pouco mais defensivamente, o Casemiro podia dar o bote um pouco mais à frente e armar os contra-ataques do Brasil. E o Brasil fez um gol assim contra a Costa Rica, com o Casemiro roubando a bola mais à frente, abrindo para o Douglas Costa, e ele assistiu ao Neymar. E ontem saiu um gol assim novamente, só que dessa vez com o Fernandinho roubando a bola lá na frente, porque o Casemiro já tinha cartão, então o Casemiro ficou mais próximo da defesa. E o jogo contra a Bélgica não vai ter essa jogada, porque ele já vai ter que iniciar com o Fernandinho, não tem o Casemiro suspenso. Então eu estou curioso para saber como o Tite vai fazer para tentar matar o jogo caso esteja vencendo no segundo tempo com placar favorável, e vamos ver como vai ser, porque a Bélgica tem um time muito forte. Eu já quero colocar o Martim na discussão. Eu noto que a seleção brasileira tem uma admiração muito grande na Europa, mas em compensação o Neymar ele tem uma rejeição muito grande. Como os europeus, você deve ter contato com muitos, analisam o Neymar e analisam a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, eu sinto que ela é uma instituição mundial, né? Não é só do Brasil. Certamente. Olha só,
lamento, mas eu preciso primeiro relativizar o que significa a Europa. Eu sou da Alemanha, então eu conheço a Alemanha de certa maneira. Não me atrevo a julgar o que outros países dizem. Realmente não sei. Só para você ver a diferença no jogador, o Ribéry. Ribéry é um jogador super admirado na Alemanha e quase rejeitado na França. Sempre foi, né? Só jogou 2006. Tem essas diferenças muito grandes. Mas o que eu posso dizer na Alemanha é que, claro, a seleção brasileira é muito admirada. É o símbolo para um futebol bonito. É muito engraçado como esse estereótipo é persistente, porque eu acho que a seleção brasileira poucas vezes de fato joga bonito. E de certa maneira isso foi o problema para os alemães na Alemanha, no 7-1, né? Como você pode derrubar um símbolo da beleza, etc, etc. Assim, uma luta justa com um gol de diferença. Claro que você deseja a vitória, mas uma luta justa por um gol de diferença seria ok. Mas um 7-1 é uma destruição. Então, se sentiram mal com isso. Eu acho que isso é importante. Isso é uma coisa. Mas do outro lado, o Neymar. O Neymar é difícil a dizer, mas eu li hoje os jornais alemães que chamaram ele de diva. E isso é principalmente por causa do teatro que ele faz. Assim, eu pessoalmente, não sei como vocês percebem isso, mas eu acho a postura dele muito ruim. Ele simplesmente parece antipático. Eu nunca encontrei ele, não sei se ele é antipático, mas ele parece dessa maneira. Naquele momento que ele nesse último jogo, ele muito assim, aparentemente ele foi tocado no pé, mas ele faz uma cena daquilo assim assim shakespeariana. Então eu acho que isso é a diferença. Já que você tocou no 7-1, é um assunto que me interessa demais. Onde você estava no 7-1? No estádio, eu vi ao vivo. Você viu ao vivo. E como foi a sensação dos gols saindo? E você, obviamente, comemorando. Sim. Não, olha só. Eu diria o maior jogo da minha vida. Assim, realmente é uma situação inacreditável. E estar aí ainda mais. Ou talvez exatamente por causa disso. Eu acho que eu não sou mais um típico alemão. Eu sou um alemão que vive há 16 anos entre os brasileiros. Isso significa desde 2002. Em 2002, os brasileiros me sacanearam muito. Então, eu estava com muita vontade de retribuir. Então, tem isso. Teve uma situação muito engraçada. Eu não consegui dormir depois do jogo. E aí, alguns rádios da Alemanha me mandaram mensagem, eles querem me entrevistar ao vivo. Isso foi assim para meio-dia lá, foi 7 da manhã no Brasil. Eu falei, tá bom, não estou dormindo mesmo, vou levantar cedo e vou atender. E aí o primeiro vem e diz, bom dia, como você se sente? Eu falei, maravilhoso, foi um jogo maravilhoso. Eu senti que lá no estúdio o clima foi de enterro. Todo mundo assim, tipo, não podemos tocar nos brasileiros. Assim, foi destoante a minha postura com a postura. Por isso eu falo dos alemães na Alemanha e do alemão aqui no Brasil. Eu acho que já são duas coisas distintas. Bem, isso é uma coisa. O jogo em si, para mim, demorou uma meia hora até o primeiro gol. Isso foi minha sensação. Depois alguém falou, não, passaram 11 minutos. Que 11 minutos? E depois, claro, um gol depois do outro, eu não conseguia acreditar o que está acontecendo. Depois do quinto gol, foi a primeira vez que eu consegui olhar assim as arquibancadas e que eu vi muita briga. Eu estava muito preocupado porque em jogos de Copa do Mundo não tem uma divisão entre as torcidas, mas os brasileiros não tocaram nos alemães, não teve nenhum problema. Todas as brigas foram entre brasileiros. Eu vi isso muito. Assim, expulsaram pessoas. Eu tive aí os brasileiros atrás me perceberam que eu falo português, então queriam me fazer sentar.
Eu falei, não vou sentar agora, né? Agora que o seu time está perdendo, você quer que eu sente e antes ficar em pé. Bem, e aí terminando o jogo e a torcida alemã toda ficou mais 1 hora no estádio cantando, enlouquecida. O time voltou, então, assim, foi um dia lindo. E em 2002 você chegou na época da Copa ou foi logo depois? Como é que foi? Eu cheguei em março. Então pegou. Eu peguei a Copa toda e inclusive fui para a cama às 8 para poder acordar às 3 da manhã e ver todos os jogos. Como foi a diferença do comportamento? No momento, antes da final, a expectativa de enfrentar o Brasil em 2002, a expectativa é enfrentar o Brasil em 2014 e o pós. Olha só, eu acho que a seleção alemã em 2002 foi ruim, foi uma completa surpresa de chegar até a final. Bem, o caminho foi Paraguai, Estados Unidos, Coreia. Assim, não foi um caminho muito difícil. Então, a expectativa era que a Alemanha perdia. Assim, no jogo, eu achei o jogo equilibrado relativamente. Não? O Neuville teve uma grande chance para um gol. Que me surpreendeu. Ok, isso é uma coisa, e depois, assim, cada um que percebeu meu sotaque, falou, você é alemão, e veio uma sacanhada. Em 2014, era o contrário, na verdade, eu achei o time brasileiro ruim, que eu pensei que já chegou com sorte na semifinal, e a Alemanha, clara favorita. Agora, obviamente, que ninguém esperava um 7-1. Isso era fora de qualquer expectativa. E essa seleção de 2018, o que você acha do Brasil? Da seleção a brasileira? Seleção atual, que está disputando a Copa. Não, eu acho que é interessante como teve uma mudança, né? São pouquíssimos jogadores que participaram em 2014, realmente renovou, a meu ver, já antes da Copa eu pensei uma seleção que pode ganhar o título, e eu continuo contando com a seleção brasileira. Assim, acho a seleção francesa ligeiramente melhor, mas também acredito que vai ter essa semifinal França-Brasil, e quem sair daquilo vai ser campeão. São alguns aqui brasileiros que acho que vai passar bem, mas tudo bem. Pode prosseguir. Martim, deixa eu te fazer uma pergunta também. Como é que você está vendo a permanência do Joaquim Löw na seleção, mesmo depois dessa não classificação para as oitavas? Os alemães com certeza classificaram como um vexame, né? Porque lanterna. Porque foi o lanterna do grupo, e era um grupo onde poderia ter passado na primeira colocação. Sim, e veja o caminho que nós teríamos. Exato. Né? Exato. Assim, Inglaterra perde contra a Alemanha. Não tem, isso está escrito. não precisa... 66 não foi bem assim, né? Sim, mas até 66 eles ganharam tudo. Desde 66 eles não ganharam nunca mais. Sabe, isso o divisor das águas, 66. Porque o curioso do Löw é que desde 2006, ainda com o Klinsmann, ele já vinha moldando uma seleção para ser campeão do mundo, que foi acontecer lá em 2014. E aí, depois disso, em 2016, além do trabalho do profissional, você tem um trabalho também com a base do futebol alemão. E aí, em 2016, é vice-campeão olímpico. Em 2017, vence a Copa das Confederações com o time sub-23, 21. E chega para essa Copa com muita expectativa. Sim. E aí sofre essa vergonha. A permanência dele se justifica, ou a vergonha na Copa de 2018 é muito maior e justificaria uma demissão? Olha só. É uma pergunta muito complexa, a meu ver, e vai direto à discussão por que a Alemanha perdeu. Não? Porque você tem de discutir isso para saber se é um erro do técnico ou não. Acho que é uma pergunta importante. Por isso eu vou começar de outra maneira essa resposta. O que eu acho porque a Alemanha perdeu? Eu acho que não foi muito para os jornais em outros países que algumas semanas antes da Copa, os dois jogadores alemães de descendência turca, o Özil e o Gündogan, tiraram fotos com o presidente turco, o Erdogan. Essas fotos foram publicadas e isso criou uma grande polêmica em qual se espelha toda essa discussão sobre migrantes na Alemanha. Isso, na verdade, é uma discussão muito ampla da própria sociedade e uma discussão muito complexa, que também não se resume a racismo.
aliás, eu estou quase achando que não é racismo, mas alguma coisa de discriminação está aí. E isso trouxe um problema imenso para dentro da seleção que os responsáveis não conseguiram resolver e que se cristalizou no jogador Özil. E eu acho que o Özil não deveria ter jogado essa Copa do Mundo. Não por causa dessa polêmica, mas simplesmente porque ele não foi adequado para esses jogos. Assim, ele é obviamente um ótimo jogador, mas nesse momento não sei, não na fase, não na... Não tinha um bom momento técnico. Pois é, exato. E eu acho... por isso eu acho que o Brasil está bem melhor e conseguiu derrotar o México, que o Brasil joga com rapidez. Joga veloz. E eu acho que a Alemanha poderia ter feito isso. E no jogo contra a Suécia mostrou que é possível. Eu acho que a Alemanha ganhou com todo o mérito contra a Suécia. Foi um super jogo. Assim, muitas chances que por azar não entraram. E com isso eu chego ao técnico. Eu acho que o técnico errou. Que ele escalou mal. E que eu, no fundo, eu já achei isso em outras vezes. Eu acho que ele teve muita sorte na carreira. Eu acho que aquele time de 2014 jogou sozinho. Não precisava de técnico. Isso foi o time do Bayern de Munique, que tinha ganho a Champions League um ano antes. O Löw insistiu no Philipp Lahm lá como volante. Eu falei hoje com um amigo alemão que falou que tem um boato que os próprios jogadores se revoltaram contra o técnico e insistiram em botar o Lahm de volta na lateral. Exatamente. E a partir daí ganhou, e mesmo assim, vamos assumir, com exceção dos jogos contra o Brasil e Portugal, foi sorte. Teve a França, foi um jogo bem equilibrado naquelas quartas de final. A Argentina teve título nos pés do Messi, Palácio e Higuaín. Exatamente. E assim, não é aquela chance, acho que estou de fora Foram da área. chances claras, né? Do Higuaín principalmente. E o aqui a gol gente foi tem que- marcado porque a gente menos tem se que esperava lembrar. também da Também Alemanha. faltam quatro Exatamente. gols O pra Götze não era o mais indicado a fazer Sim, o tá. gol do título. Vamos ler aqui a galera que tá participando. Vamos lá. Tem galera que tá É o participando. que o vendo. Blair tá participando. Tá, Eu vi que mandou você uma boa confraternizou pergunta com o Blair recentemente. Sim, tava confere? Confere. Tava comigo lá no Alvirão também. Eu vi a Leda também, não vamos ler essa hashtag aí maldosa. Vou ler Pray tudo for aqui William. agora. Aqui tá o Marcos Amado, tá participando aqui, tá mandando Pray Pray for for William. Galera, Estamos pode, atingindo vários públicos, né, Brito? galera, podem mandar aqui a hashtag Pray for William pro Martim ficar por dentro. O William, que é nosso apresentador, essa hashtag direcionada a Pray for ele. William. Porque ele é torcedor da Argentina, torce pra Argentina. Falou que chegaria né? longe. Falou que chegaria longe. Exatamente, falou que é pra final. E aí, Falou que é pra final. junto com a audiência, a gente lançou a hashtag Pray for William pra dar paz aqui, nosso garoto aqui. No jogo né, contra a tranquilidade. Nigéria, ele foi ao êxtase, né, William? Só para contextualizar, eu estava sendo massacrado. Fui Massacrado? massacrado. Botamos a verdade na mesa. Eu sei. Eu tava aqui Botamos vendo a o jogo verdade da na Croácia mesa. junto com o Valdeir e com o Felipe. Quanto Fui foi o jogo? bastante zoado. Quanto Foi foi o 3-0 para a Croácia. Enfim, contra a Nigéria eu soltei o leão que tinha dentro de mim. E agora? Só que ele morreu logo depois. Mas morreu com dignidade. Vamos Com continuar esse dignidade? gosto. Mas Nossa. muita dignidade. Não foi dignidade. Eu também acho. Assim, a Argentina entrou muito desacreditada e conseguiu 3 gols contra a França. E da mesma maneira, a gente não tinha treinador. Entendi. Deixa Nossa, eu não continuar tinha lendo aqui treinador. as mensagens. Ai, desculpa, não para. Tem aqui a minha mãe, David Militão, mandando um boa noite. Ó, o Marcos Amado tá falando, não pode deixar de elogiar o Fagner e o Felipe Principalmente o Luiz. Fagner. Tem aqui a Suza participando, falando do Harry Kane. Não tem como não falar do Harry Kane, né? Tem a Lida aqui, a Lida mandando mensagem pro Martim, chamando de meu amor e lindo. Isso aí fica por parte dela, porque eu não vou me comprometer dessa forma, né? Tem aqui Que pena. Tem aqui o Fábio Ricardo falando da dupla do zaga do Brasil, Thiago Silva e Miranda fazendo uma Copa perfeita até o momento. É uma acho perfeita, né? Mas é boa, sim, concordo. Tem o Marcos Vinícius aqui falando, mandando um olá. Mais um pedindo, mais um. Tem aqui o Tá feliz, William. o Diego Maranhão, tá mandando aqui. William, tá feliz? Diego era um dos mais exaltados no grupo no sábado. Um dos eu mais tô exaltados. feliz. Felicidade é uma coisa relativa. Então, Aqui a Lida tá falando, William, trate bem o meu bebê. Palavras da Lida, meu bebê. Repito novamente, são palavras dela, eu não vou me comprometer. A Milena tá perguntando pro Felipe aqui, ó. No jogo Brasil versus Bélgica, voltaria com o Marcelo e deixaria Felipe Luiz no banco? Rapidinho, Felipe. Marcelo titular. Também. Marcelo Felipe titular. Assina Luiz embaixo. titular.
É isso aí. Embaixo no Mas Marcelo. claro que ele tem de ser titular. O melhor lateral do mundo. Se ele for titular, o Brasil perde o jogo. Se Aqui, o ó, Marcelo for titular, ele Tem uma vai criar pergunta umas aqui. 3 jogadas pelo menos pro Brasil fazer gol. uma boa pergunta aqui pra você, Martim, do Kaique Blair. Qual você acha que foi a principal mudança do futebol alemão de 2002 para cá? E você acha que é possível essa mudança aqui no Brasil? Normalmente difícil. Eu suspeito um pouco que ele... Ele completa aqui falando também que fez a seleção ser campeã e que agora tem a terceira melhor liga do mundo, que é a Bundesliga, muito organizada, né? Bem, muitos assuntos ao mesmo tempo. Vamos tentar de organizar. Eu acho que ele se refere aos centros de treinamento que foram criados na Alemanha, né, depois dos fracassos nas Eurocopas de 2000 e 2004, e já sabendo que vai ter uma Copa na Alemanha em 2006, a Associação de Futebol criou um esquema de treinamento, assim, dividiu a Alemanha em pequenos distritos, onde alocou técnicos para juvenis e convidou os melhores talentos daquela área, assim mesmo no interior, e fez treinos semanais com esses garotos. Aparentemente isso está funcionando, porque realmente, assim, talvez em 2006 ainda não, mas talvez já em 2010... 2010 para mim foi melhor, a Alemanha para mim foi melhor em 2010 do que em 2014, quando foi campeão. Mas, enfim, eu acho que tem uma reação aí. E capaz que isso funcionou. Isso é uma coisa. Qual foi a outra parte aí? Ainda pergunto se você acha que é possível ter essa mudança aqui no Brasil, se você consegue ver. Ah, sim. Olha só, isso é logisticamente muito difícil, porque a Alemanha não tem Mato Grosso, nem Amazônia, nem nada disso. Eu não consigo imaginar isso na Amazônia. Em São Paulo, no Rio, você talvez faz isso, mas a meu ver já existe. Isso é muito curioso. Depois da Copa de 2014, muitos brasileiros vieram para mim, mas o que a Alemanha faz? Nós queremos copiar isso. Falta treinamento. Eu acho que não falta treinamento. Aqui no Rio, em cada esquina, tem um clube que treina Mas acho que a questão é a garotos. organização. Acho que você concorda com você que aqui, em toda esquina você tem um clube de bairro, tem ali onde a criança começa a jogar, né, dos primeiros passos. Mas acho que a questão é a organização, a profissionalização. Acho que isso é bem Discordo de você. No Brasil, tem clubes que foram fundados para formar atletas. Dessa maneira, isso não existe na Alemanha. Exemplos são o Red Bull lá em Campinas, o Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro, e tem mais. A organização desses clubes é inacreditável. E isso desde o primeiro time de base até os profissionais, é realmente como se fosse uma universidade de futebol. Então, uma coisa que eu vejo muito aqui é a questão do empresário. O empresário ataca aqui no garoto de 6 anos, igual ataca na Alemanha. Na Alemanha também acontece essas coisas, porque aqui a gente vê muito jogador. Um caso recente, pelo menos o mais recente que eu lembro, é o Paulo Vitor do Vasco, que ele era do Vasco, foi pro Fluminense, e aí por briga de empresário, o empresário tirou ele do Fluminense e botou de volta no Vasco. Seria por mais visibilidade, por dar mais valor a ele, e também por dinheiro, né? O Vasco pagou mais do que ele. Também acontece na Alemanha. Eu acho que essa é uma das questões que pega da questão de base e organização aqui. Empresário manda muito no futebol de base. O garoto não tem um empresário bom, ele vai subir rápido. Os outros que têm um empresário bem mais modesto, tem a dificuldade. É claro que os melhores vão subir, isso não tem dúvida. Pode não subir no Vasco, no Fluminense, mas aí vai subir no Boa Vista, vai subir no Madureira. Mas quem tem empresário bom, normalmente tem mais facilidade. Olha, empresários existem na Alemanha, mas eu acho que menos agressivo. Por quê? Porque o futebol é organizado de outra maneira. Os clubes, todo o futebol brasileiro se financia através da venda dos jogadores. Então, inclusive, a venda de um jogador brasileiro é muito fácil. Todo time... Sim. Aí vem de novo essa imagem que se tem. Ele pode ser a mesma qualidade de um mexicano, de um, não sei, boliviano, mas o clube vai comprar o brasileiro. Porque o brasileiro tem a fama. É histórico, né? Histórico tradicional. Exatamente. Então, se descobriu
que ser empresário de jogadores brasileiros é um produto que vende. Um jogador alemão já é a mesma coisa, né? Pode ser bom, Mas tem aquele histórico do alemão, é grosso, é firme, né? Do inglês, que é o jogador da bola aérea, tem que ser alto, Mas forte. eu acho que esse estereótipo Tá ele tem um tá pouco sendo de quebrado. verdade. Eu acho Eu acho que a gente tem 4 escolas de futebol bem claras, que é Brasil, Argentina, Itália e Alemanha. E para mim as características de jogo estão bem definidas. É evidente que a gente vai encontrar jogador brasileiro com características sim, de diferente. jogador argentino. Mas a gente consegue ver que o jogador argentino ele tem muito mais cadência em seu jogo do que o brasileiro. O jogador argentino tem muito menos o fato do drible do que o brasileiro. A gente consegue ver a Itália com uma escola de defesa, historicamente, que influenciou o futebol inteiro. Hoje em dia, menos. Mas ainda assim, a Itália forma treinadores que são ótimos defensivamente. O Capello é prova disso. O Conte, defensivamente, na Juventus, arrumou o time. O próprio Allegri, defensivamente, é um bom treinador. Então, eu acho que esses estereótipos têm um pouco de verdade por trás. O Ancelotti, por muito tempo, foi marcado por... Mas, na verdade, isso não é nossa discussão aqui, desculpa. Não, A discussão é da vendabilidade de jogadores. Sim. Eu acho que, assim, jogadores brasileiros, inclusive, eles crescem com o sonho de ir para lá fora. Isso. Né? E sempre aquele lá fora. Esse é o grande sonho. E se eu lá fora for a Índia? Sim, o Fluminense teve E é um jogadores... destino bem mais comum do que... Né? Você vai encontrar jogadores profissionais brasileiros em praticamente qualquer país do mundo. Tem uma Alemães grande não. faculdade. O Roberto Silva, O nosso Roberto amigo, Silva, tem- na faculdade, tem um blog é. sobre Um blog jogadores sobre que atuam em países completamente O país que você alternativos. falar, ele vai citar um brasileiro que joga lá. E é engraçado que toda segunda-feira ele posta os jogadores que fizeram gols por essas competições. Então, todos no mundo ele vai falar. Aliás, ideia sensacional. E esse destino olha só. alternativo é bem mais comum do que os grandes centros na Europa, né? Eu escrevi um livro sobre futebol brasileiro em alemão e eu fiz um capítulo sobre esse fenômeno, sendo que eu descobri 2 jogadores brasileiros que estavam num clube alemão da 6ª divisão, que é considerada amadora. Né? Ou seja, na cabeça do alemão, eles não ganham dinheiro. Eu entrevistei eles e os 2 afirmaram: nós somos profissionais, que na verdade é uma contradição em si. É claro, porque eles conseguiram, através do futebol, sobreviver naquele ambiente. Você sabe, eles foram para lá jogar ou eles estavam lá e começaram Foram para lá a jogar. Foram para lá jogar. O sonho deles é ir para a Bundesliga. E, inclusive, o mais jovem começou a acusar os alemães de racismo, que não percebem que ele joga melhor do que os alemães ao redor dele. Assim, eu não vi jogos dele, difícil, mas o técnico dele falou outra coisa. Qual o time? Ai, meu Deus. Ou a cidade, assim? Não, perto de Berlim. Uma universidade pequena. Tá explodindo pergunta aqui. Posso ir mais? Mas já vamos começar a fazer a prévia de Brasil e Bélgica, aproveitar que o Bruno está aqui. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, tudo ótimo. Quanto tempo? Também, quanto tempo? Saudade de vocês, A saudade vida de mudou bastante falar desde a com última ela. vez que você esteve aqui, né? Ih, rapaz, lá. Mudou, cara, mudou. Pra melhor, né? Aconteceu E algo você aí, tá bastante feliz. aconteceu algo muito bom na minha vida. Que bom. É, Vai acontecer outra coisa namorando. boa. Exato, acertou. Vai acontecer outra coisa boa também em sexta-feira, tá? Sexta-feira? Exatamente, que é provável que a Bélgica elimine o Brasil. Segundo data William. Torcemos juntos. Não, O cara existe torcemos juntos, tá lá no Zinão bebendo com a camisa do Brasil. mas isso Torcemos aí juntos. o Aí a Brasil, Bélgica, a bandeirinha da Bélgica, o que- mas com a camisa do Brasil. o que bebendo faz com a da camisa do gente pessoas lindas e O cara é maravilhosas é a muito nossa coerente, contradição. mano. É uma Cara, contradição. Eu acho contradição. Contradição, a pessoa fala pra mim que não, nem tô torcendo muito, mas tá aqui, ó, querendo me bater porque tá torcendo Não. na Bélgica. Hashtag lá no- rumo ao Hexa, eu vi Isso, foto. Claro que né? Todo dia Churrascada arruma rolou Não, ontem, firme. Deve estar com inveja, que não foram? Tá com inveja. Ah, realmente, tava com Lá, muita inveja. lá no trabalho teve. Nós trabalhamos na hora do jogo, né? Ih, rapaz, Não, foi ótimo. E a gente tava lá no trabalho e tinha um funcionário que disse: Não, eu não ligo pra futebol, não, tranquilo. Primeiro lance que o Neymar entrou na área, que o cara deu o giro, deu pênalti, o cara já tava xingando, Era o pulando Anderson? na cadeira. Ah, você mudou de trabalho? Xingando não chegou a xingar, mas pulava na cadeira e. Ligava Que bastante. isso? Você o quê? Ai, eu Mudou de trabalho? Ó, Anderson? eu quero fazer uma pergunta pro Felipe.
ir pra você, Sim. Bruno. Eu vou começar por você. Por que a Bélgica vai eliminar o Brasil? Então, eu vejo. Não, é uma boa. É Eu uma vejo, boa. eu, É uma vejo, boa. eu vejo que tem a possibilidade sim da Bélgica eliminar o Brasil. Eu quero que você defenda a Bélgica, ao seu lado. Mas, para a Bélgica vencer o Brasil, ela tem que entrar com uma escalação diferente. Se entrar com a mesma formação do que entrou contra o Japão, não passa. Nós até falávamos lá no grupo, na primeira fase, né, o Carrasco é um ponto negativo ali. E Witzel, se eu não me engano, né, o Witzel, ele tá sozinho para marcar e como o time joga com 3 zagueiros e quando os 3 zagueiros não jogam há 2 meses, fica pior ainda pro volante. Sobrecarrega. E até já no jogo contra o Japão, muitos torcedores da Bélgica reclamavam da escalação por conta disso. O Kompany ainda não tá com ritmo de jogo, o Vermaelen também não tem ritmo de jogo. Pelo incrível que pareça, a escolha do Boyata era mais pedida lá, né? Porque muitos achavam que ele nem era para estar na lista dos convocados, né? Porque tinha o Simon que viajou com a Bélgica, ficou lá até 2 dias antes. Todo mundo esperava que um dos zagueiros fossem cortados, até torciam, né? Porque os dois são contundidos. Aqui no Brasil, nós reclamamos do Renato Augusto, quando o Renato Augusto apareceu na lista, porque estava contundido. Reclamamos que o Fred se contundiu 3 dias antes e não foi cortado. Imagina 2 zagueiros que precisam de ritmo de jogo, que são titulares e estão há 2 meses sem jogar praticamente. Então, pelo que eu entendi do Bruno, a Bélgica, para vencer, precisa mudar o esquema de jogo. Precisa da entrada do Dembélé. Antes de fazer a pergunta para o Felipe, eu quero saber o que o Militão fez. Pode ser o Vermaelen tá no banco. O Vermaelen foi só o Kompany que é titular. Só o Kompany e o... Qual foi o zagueiro? Alderweireld. E o Jogou no Vertonghen 3-4-3, né? também. Isso. O que você achou da Bélgica? Vem achando da Bélgica durante essa Copa do Mundo? Eu recebi ontem uma DM de um amigo, eu não vou explicitar aqui qual amigo foi, mas ele falou que a Bélgica tem um ataque que não tá funcionando ainda. E eu fui pesquisar, né? O ataque da Bélgica tá funcionando. De quem que tá, então? Eu fui pesquisar a respeito. Peraí, DM ou postou? Você já tá mentindo. Porque o postou é DM. Deixa o rapaz falar. Peraí. É coerente, né? Deixa o rapaz falar. Explica, porque Galvão, Diga, tio. sentiu. Sentiu. Então eu quero que você falasse um pouquinho sobre a Bélgica. Eu sei que você está acompanhando a Bélgica de maneira Bastante. muito próxima e muito quente. Entusiasta da Então, Bélgica. por favor, antes de eu fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Bruno, que deveria estar aqui sentado na cadeira. Depois faz pra mim. Caiu. Não viu o jogo, Pro Felipe, caiu. eu quero que você falasse um pouquinho da Bélgica. Tô gostando bastante da Bélgica. O Coisa falou da questão do preparo físico do Kompany. Realmente ele tava com preparo físico, mas ele, pra mim, foi o melhor zagueiro da partida. Ele é óbvio que ele vai perder na questão física contra os outros atacantes, mas foi ele quem se deu melhor, jogando mais pelo meio. Realmente a zaga fica bem exposta. Tem uma mudança que está planejando, o Martins está planejando, o Carrasco sair e tá entrando do Dembélé. Dembélé vai dar Mas mais. muda o esquema de jogo? Não, com o mesmo esquema. 3 Tirar zagueiros. exatamente, com o Dembélé. E quem jogando faria pelo a lado. aula pelo lado esquerdo? Dembélé. Dembélé mesmo? Dembélé ele mesmo, pelo lado esquerdo, Dembélé. O Dembélé jogou por um bom tempo assim no Tottenham, ali pela esquerda, né? É um jogador mais firme, até tinha comentado essa semana sobre a possibilidade de jogar no lugar do Carrasco. O Carrasco não tá conseguindo atacar e também não tá conseguindo defender. O Dembélé pelo menos vai conseguir defender por ali, né? Pelo esquema de jogo da Bélgica, ela tem ficado muito exposto na defesa, é verdade. Mas é aquela coisa, se você faz 5 gols, você não precisa se preocupar em levar 3. Você tá garantindo Eu posso isso. falar? Você tá garantindo isso. Você pode falar? Tá bom. Eu tô garantindo, porque ela fez 3 gols, tinha que ganhar. Ela Tunísia, fez 5, ela teve que ganhar. Tunísia, Panamá, semi-amador. Cara, eu olho e agora pro o outro lado, Japão. eu acho que o Brasil Tá pegou bom. só... Eu também. O Brasil deve ter pego a Mas não Itália, tomou gol do Espanha, Japão. Itália, Não pegou o Japão? Espanha. Vai tomar gol do Japão como se não tomou do Japão. É. Impressionante, a mídia brasileira, ela protege a seleção brasileira. Então, deixa eu terminar aqui. Se o ataque da Bélgica não tá funcionando, eu quero saber qual ataque tá funcionando. Fala pra mim aqui que o De Bruyne, ele participa pouco do jogo. Deu o passe da vitória. Foi quem puxou o contra-ataque. Mas o Hazard não é isso tudo. Nunca falei com o Hazard isso tudo. Foi Nunca pra falei lá, isso tudo. deu um baile no zagueiro e botou a bola na cabeça do Fellaini. Mas o banco de reserva da Bélgica não decide. Fellaini veio do banco, Xavi veio do banco, 2 gols. No outro jogo contra a Bélgica reserva, o Januário veio do banco, fez o gol da vitória. Contra a Inglaterra. Foi. reserva. Tá bom. Ninguém é bom.
sempre relativizando. Então, já que O ataque não funciona. O Lukaku é o segundo artilheiro da Copa do Mundo. Ontem, no último gol, foi no porta-luz sensacional. Quantos gols o Lukaku perdeu ontem no jogo? É... Eu quero que você fale. Porque você viu o jogo, né? Eu quero ver quando o Lukaku perdeu ontem. mas perdeu gol igual todo mundo tá perdendo. Igual todo mundo tá é perdendo. melhor perder do que Eu sou o maior crítico do Gabriel Jesus aqui. Qual atacante Eu sou o bom? maior Qual Gabriel atacante Jesus bom? aqui. O Harry Kane é um bom atacante. A Harry Kane tá perdendo gol também. Perdeu o gol, beleza, mas não tem. Três gols Ninguém dele aqui foram de pênalti. Três gols dele foram de ninguém aqui tá pênalti. falando que o cara vai resolver. Não, Eu mas- acho que o Lukaku não vai resolver, minha Tá opinião. bom, mas foi quem mais fez gol com bola Porque não rolando. resolveu ontem. Quem mais fez Não bola com resolveu rolando ontem. foi o Lukaku. Não resolveu ontem. Tá bom, Essa é mas a quem minha mais fez opinião. bola com bola Você rolando? fala a foi sua ele. vez, eu falo a O minha. Lukaku não resolveu? Não resolveu pra mim. Quem tirou o zagueiro no último gol foi ele. Nossa! filho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, Deus. resolveu. Então eu vi que vocês Ele já falou? bastante. Ele já Não, falou? agora eu vou fazer a pergunta pro Tá bom. setorista aqui. Mas eu quero minha Felipe vez também. Lavô, Diga. aqui, eu e você aqui. Por que o Brasil Cara, vai vencer a Bélgica? Vamos lá. Primeiro que assim, desde que o Marcelo entre na lateral esquerda como titular, eu acho que o Meunier é um cara que deixa muito espaço na defesa. E o Alderweireld vai ficar sobrecarregado, assim como o Vertonghen, caso o Carrasco jogue e não o Dembélé. Lembrando que eu prefiro o Dembélé jogando ao lado do Witsel e liberando um pouco mais o De Bruyne do que o Dembélé jogando pelo lado esquerdo. Até porque eu acho que o Fagner não vai subir. O Fagner vai ficar o tempo todo preso no Hazard. E se não ficar, a Bélgica vai fazer um carnaval ali pelo lado do Fagner. E assim, eu ainda vejo a Bélgica não jogando um futebol solto, muito parecido com a França. Não é um futebol solto, não é um futebol que flui naturalmente. É um futebol que ainda depende muito da individualidade do Hazard, do De Bruyne. As pessoas falam, poxa, o De Bruyne, como é que ele não tá jogando muito na Copa se ele dá uma assistência? Ele fica apagado no jogo e dá uma assistência. Porque ele depende demais da individualidade dele. O Lukaku é a mesma coisa, o Hazard é a mesma coisa. E eu já vejo a seleção brasileira muito mais equilibrada. Sabe? Eu vejo, por exemplo, o Neymar jogando muito mais para a equipe. Eu vejo o Gabriel Jesus. Nem falei ainda. Eu sou totalmente crítico do Gabriel Jesus também. Para mim, centroavante tem que fazer gol. Se a função dele não é centroavante, o Tite tem que vir a público e falar: olha, eu quero o Gabriel Jesus marcando a defesa adversária. E até nisso o Firmino seria melhor porque o Marcelo Exato. Firmino Quem vê jogou os jogos do melhor. Liverpool sabe que o Firmino marca muito melhor lá na frente. Concordo. Então, assim, eu sou total Firmino titular, pronto. E, assim, a volta do Douglas Costa, para mim, vai ser um grande diferencial nesse jogo. Porque o Tite vai ganhar um reserva, que é um cara que, se precisar mudar o jogo, eu acho que o Douglas Costa tem potencial para mudar. Eu concordo. Ontem o William melhorou muito quando ele foi jogar mais pelo lado esquerdo. Ele melhorou muito e, tipo, eu vi gente, mas o William agora entrou na Copa. Entrou na Copa porque ele foi participar lá do lado esquerdo. Sim. Do lado direito era abandonado. Na do verdade, lado, ele foi mais pelo aparecer. meio, né? Porque o Coutinho não apareceu. E Então, o Paulinho é um jogador que não contribui armando as jogadas ali. Já que você comentou sobre a Bélgica, vou deixar o Anderson falar sobre o Brasil. Não é pra saber se o Brasil vai vencer ou não, porque... Não, eu vou falar só os defeitos da Bélgica. Posso ser? Não vai falar sobre os defeitos da Bélgica. Eu não posso falar nada, então. Fala sobre os eu não defeitos posso do falar Brasil. nada. Tudo que eu devo falar aqui, lado direito no primeiro jogo e no segundo jogo não funcionou, melhorou um pouquinho no terceiro. Eu acho que ficou um pouco mais participativo no quarto. O Firmino, eu sou o que mais bate no Firmino aqui. No Firmino não, me desculpa, o Gabriel Jesus. O que mais bate, o cara não domina uma bola. O cara tá sentindo a Copa do Mundo. Realmente, ele é um jovem jogador, pode evoluir para as próximas Copas, mas nessa não tem jeito. O cara não consegue dominar uma bola. Quando ele ajuda o Brasil errando, naquele gol do Coutinho ele errou o domínio de bola. Não tem como botar o Gabriel Jesus. Eu acho que o Felipe Luiz, o Marcelo tem que ser o titular, não tem dúvidas disso. O Marcelo é o melhor lateral do mundo. Só brasileiro contesta o Marcelo. Eu contesto o Marcelo. Você contesta o Marcelo, você é brasileiro, contesta o Marcelo. Eu acho que a dupla de zaga ainda não foi tão testada assim, mas agora eu quero apontar os caminhos que o Brasil vai fazer. O Neymar está subindo de produção e o Coutinho também. A minha questão é o seguinte, são dois jogadores que quando não tem espaço desequilibram. O Valdeir está tocando na tecla toda hora. Quando não tem espaço, claro, não vai abrir. O Brasil consegue abrir. Com o Neymar e com o Coutinho. O Coutinho enfia uma bola, o Neymar abre defesa. E isso a Bélgica não consegue. O que aconteceu Isso a Bélgica não consegue fazer. O Brasil teve várias chances de fazer contra a O que Suíça. aconteceu? Teve várias chances de fazer Assim contra concluiu mal. Assim, E concluiu mal. Assim como a E Bélgica agora teve várias chances contra o Japão. Valdeir, vamos contextualizar. Quando tava 0-0 o jogo, quando tava 0-0 o jogo, a Bélgica não penetrava na defesa do Japão. Beleza, Não então, penetrava. Acabou de falar que o Lukaku perdeu gols.
Ele perdeu no segundo tempo. Ele teve uma chance de cabeça, ele teve uma outra chance de... Primeiro cruzamento do... Valdeir. Você já falou demais, meu filho. Deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Tá sentindo como é que é? Tá sentindo como é que é? Você não deixa eu falar. Exatamente. O que eu tô falando do De Bruyne se mantém. Agora tá sentindo como é que é. E é o que o setorista da Bélgica, o Bruno, falou. O De Bruyne é um jogador que ele tá decidindo, realmente, ele dá um passe, mas quando tem espaço. O Neymar e o Coutinho, ele consegue abrir uma defesa sem espaço. Essa é a principal diferença do Brasil com a Bélgica. Conseguiram sim, Valdir. Parece doido. Tem dados disso. Tá bom, que dado é esse? Porque eu não tenho como o Hazard foi durante muito tempo o segundo maior driblador do mundo. Ele é o maior driblador do mundo. Mas ele não tem feito isso. William, vamos lá. A gente compara os adversários do Brasil e os adversários da Bélgica. Com todo respeito à fase de grupos. Eu não fico vendo nada muito. Comparar o Brasil e a Bélgica antes. Vamos lá. Valdeir. É estilo de jogo. Não, ninguém tá falando isso. O Brasil tinha que amassar a Suíça. Tinha que amassar a Costa Rica, fez um gol aos 46 do segundo tempo. William, mas criou numa defesa fechada. A Bélgica não conseguiu até o momento criar uma defesa fechada. Essa é uma das Copas do mundo mais difíceis de se penetrar. O Japão tá fechado e a Bélgica não criou. Conseguiu. O Valdeir, a Bélgica virou o jogo muito mais pela incompetência do Japão. Pelo amor de Deus, o primeiro gol... Valdeir, o primeiro gol que o Japão tomou, aquilo foi uma brincadeira de mau gosto. Olha o gol que tomou. O gol de cabeça que ninguém marcou no segundo pau. Aquilo não acontece no futebol profissional. O segundo gol jogou uma bola na área que tava todo mundo vendo que tem méritos. Eu não tô aqui pra falar que do meio pra frente a Bélgica não tem qualidade. Eu não sou louco de falar que o De Bruyne não é um bom jogador e que o Hazard não é um bom jogador. E o Lukaku, pra mim, eu acho que ele não é um grande centroavante, mas ele é um bom centroavante na escassez do futebol mundial. Vai ser o primeiro bom centroavante que a zaga da seleção brasileira vai pegar, certo, Felipe? Exato. Sim. E assim, é importante dizer o seguinte. Na minha opinião, o Thiago Silva e o Miranda, junto com o Godin e o Gimenez, são as duas melhores duplas de zaga da Copa. Dispararam. Pra mim, eu sinto assim. Antes de falar, pra mim não tem comparação. Pra mim não tem comparação entre Godin, Gimenez, Thiago Silva e Miranda. Não tem comparação. Eu acho que a zaga uruguaia, pra mim, nessa Copa do Mundo, tá há anos-luz à frente. Anos-luz não. Eu acho que mas eu gosto muito do Godin. Promove isso. Também. Mas assim, a questão é que... E é por isso que eu me preocupo com a saída do Casemiro. Também preocupo. Porque eu acho que ele é um jogador que passa muito mais proteção pra defesa do que o Fernandinho vai também passar. Acho. Só que o Fernandinho é um grande passador. Ele passa muito bem a bola ali no meio de campo. Quem vê os jogos do City sabe disso. Então assim... Contexto grande. Então assim, o Witzel é um cara que tá jogando futebol chinês. É um cara que tá... Também, né? Carrasco também. Então são os dois caras que estão sendo criticados porque, além de ter um esquema onde eles ficam sobrecarregados, são caras que não estão com o ritmo ideal para disputar uma Copa do Mundo. Falta essa intensidade no meio campo da Bélgica. Então assim, concordo. Então assim, o Fernandinho, como grande passador que eu acho que ele pode ser um grande destaque no meio campo ali, jogando em cima do Witzel. E porque o De Bruyne também, ele é um cara que ocupa espaço, mas ele não é um marcador. Pra fechar minha parte, me diz Coutinho e Neymar fora os passadores do Brasil. Como que a Bélgica vai conseguir segurar esses caras? Calma aí, eu só acho que os passadores do Brasil, como vocês falam, sinceramente, gente, passadores do Tá Brasil... Tá bom, tira os passadores. Neymar e Coutinho, como a Bélgica... A pergunta é, Neymar e Coutinho, como a Bélgica vai parar o Brasil com Neymar e Coutinho? Pra mim... a mesma que eu faço pra você, como o Brasil vai parar? O sistema defensivo. Tá bom, beleza. Primeiro eu tô perguntando pra você, me responde. Pra mim vai passar muito pela mudança de esquema. Mesmo mudando o esquema, não vai conseguir. Não vai mudar o esquema. William, os zagueiros... Os reservas são fracos e os titulares estão voltando de lesão. Provou isso, William. Eu tô falando aqui desde a primeira fase, tomou um gol da Tunísia inacreditável. O cara sozinho. Eu também acho que o Brasil também tomou esse mesmo gol inacreditável sozinho. Olha, sabe qual é o problema? O meu problema é que parece que só os outros têm Eu não defeito. tô falando isso, William. Eu já contextualizei que todos vários defeitos do Brasil. Muito obrigado. Então, eu também acho que a Bélgica tem que mudar de campo esse jogo, senão não passa. O Brasil vai passar pela Bélgica? A pergunta fácil, assim. Não é fácil. Não é fácil? Olha só, resposta de comentarista de futebol. Eu espero um jogo animado com as duas linhas disputado. Um bom espectador. Bom para espectador. Eu postei essa mesma coisa. Eu espero um jogo. Essa coisa toda. Porque
de fato, eu acho que os dois times têm ótimas linhas de ataque, por isso eu espero que façam uso daquilo, talvez podemos ter um 4-3 para um dos dois. Concordo que a defesa brasileira é melhor do que a belga. Não sei se eles arrumam isso com as mudanças que foram colocadas aqui. E por isso eu acho que vai ser muito apertado. Eu vou colocar da seguinte maneira. Eu acho que a Bélgica pode derrotar o Brasil. O primeiro rival, contraente que o Brasil enfrenta, que tem a capacidade para derrotar. Eu acho que os outros não tiveram. Mas esse pode. Então eu vou chamar aqui o Vinícius Lima. Quer falar do Brasil? Não, mas você vai falar da Argentina. A Argentina jogou. Não, porque tem pergunta do Blair. Mas se você quiser falar um pouquinho do Brasil, mas bem pouco, tá? Porque já saturou. Argentina tá fora da Copa. Exatamente. O Blair me perguntou qual seria o nome ideal para o novo treinador da Argentina. Eu repasso a pergunta para você, porque eu já tenho um nome em mente e já tenho um presidente para a AFA em mente também. Nossa, qual é o presidente da É o Jorge Valdano. Esse tem que ser o presidente da AFA. Treinador, tem muitos. Eu gostaria de dar 2 ou 3 nomes. À vontade. Simeone pode ser um bom nome. Eu acho que o Simeone é o nome ideal, mas é uma utopia. Gajardo também. Um excelente nome. E olha, tem o Gareca no Peru, o próprio Peckerman na Colômbia. Há muitos bons técnicos argentinos, só que eles chamam Tem muito, eu vou falar que muito como a dificuldade e se ninguém falou quer a seleção. muito no Almeida. Eu não gosto do Almeida. Por quê? Porque eu acho que não justifica. Não é justificável trazer o Almeida para a seleção argentina. Tem muitos nomes à frente dele. E, assim, ele não teve nenhum trabalho a longo prazo que se destacasse para você falar, não, vou chamar o Almeida para ser treinador da seleção argentina. Eu vejo, principalmente esses 2 nomes que eu citei primeiro, Gajardo e Simeone, como os melhores técnicos argentinos do momento. Gajardo, muito se fala no River Plate, no que fez pela Libertadores e tal, mas antes, no Nacional do Uruguai, ele já havia feito boas campanhas, né? Feito o time jogar bola, jogar futebol para frente, mais característico do futebol argentino em si. Eu acho que é isso que está precisando a Argentina. Voltar a ter, incorporar as suas raízes, entendeu? Voltar ao que é a origem, como nós jogamos futebol. E voltar a jogar esse futebol. Sim, falta coletividade. Coletividade é uma coisa que é muito complicada para as seleções. Você acha? Com certeza, porque as seleções elas jogam pouco, jogam menos que os times, há pouco tempo para se treinar. Então, você exigir de uma seleção que tenha um jogo coletivo, um futebol mais compacto, é algo bastante complicado. Algumas conseguem. E, geralmente, as que conseguem é porque tiveram um trabalho a longo prazo, no maior período. Ou porque tem um talento mesmo muito grupo, maior. mesmo técnico. Sim, também. E, às vezes, utilizando base de 1 ou 2 clubes que já tem um estilo de jogo parecido. São os casos de Alemanha e Espanha, as mais recentes campeões atualmente. Muito bem. Quer falar o que do Brasil? Cara, eu queria fazer uma breve análise sobre o que foi o jogo. O que é breve para você? Pra mim, breve? Depende do que é ponto de vista. Não, cara, eu queria falar do que eu vi de evolução do time do Tite. Pode ser? Não pode bater na mesa. Ah, tá, desculpa. Agora ele entendeu. Só falar com ele, não adianta falar assim, ó. Fala com ele, não pode bater na mesa. Tá. Então, eu vi uma evolução lá na frente no Brasil, porque se você parar para analisar os jogos anteriores, as 3 primeiras partidas, se via o ataque brasileiro muito estático. Se via o Neymar na esquerda, o Coutinho também na esquerda, porém ali pelo meio, né, contribuindo, jogando junto. O William aislado lá no canto direito. E isso mudou. Isso foi bom. Por isso, e foi dessa forma que o Brasil conseguiu derrotar o México.
Porque o México estava com a marcação lá em cima alta, o Brasil não conseguia infiltrações. Essa adaptação foi feita durante o jogo ou não? Sim. Eu acredito que sim, cara. Foi no intervalo. No intervalo, certeza que o Tite deve ter falado, olha, eu quero que vocês troquem as posições, que eu quero ver o Neymar flutuando mais um pouco. Ainda mais depois da mudança. Que o William seja mais participativo. Se você analisar o primeiro gol do Brasil, o William aparece na esquerda e o Neymar no meio. Depois do Neymar ter trocado passes com ele. Também depois com o William do meio para a esquerda. O último jogo, falam muito que a primeira impressão é que fica. Eu acho que em Copa do Mundo a última impressão é a que fica mais, vale mais, porque há uma evolução a cada jogo do Brasil. Isso é visível, qualquer um vê. Isso não é clubismo da minha parte. Sobre a Bélgica, eu acredito que vai ser um duro rival. Vai ser um jogo muito difícil. E aí eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o jogo será tão aberto que terá tantos gols como teve todos os jogos da Bélgica. 5-2, o último que foi 3-2 e afins. Ou se será um jogo fechado. Porque aí depende do que o Tite vai querer fazer. Eu acho que pro Tite é até melhor ele jogar no contra-ataque. Porque aí seria no erro da Bélgica, o Brasil atacaria melhor. Eu acho que vai depender muito do que o Martínez vai pôr em campo. Porque se ele não mudar o esquema, o Paulinho vai ser o nome do jogo. Porque ele vai infiltrar na linha da Bélgica o tempo inteiro. E se o Coutinho e o Fernandinho, que são caras que sabem lançar, passar bem a bola... Sabe o que me preocupa, Felipe? Eu posso falar uma coisa? Se o Paulinho for o destaque do jogo, eu venho aqui com o braço cortado. Ele já postou isso. Importei, tá aqui cortado. Prova uma coisa que o Vinícius falou. Não leve em consideração o que ele tá falando, ele é maluco. Uma coisa que o Vinícius falou da questão do jogo do Tite... contra o México já ficou mais com a bola do que o Brasil. Teve mais posse de bola e trocou mais passes. Mas eu acho que o Brasil, nesse momento, estava estudando a postura do México. O México jogou muito bem. Mas fez uma excelente partida. Mas é porque, assim, a gente sabe que o Osório é um treinador totalmente imprevisível. A gente não sabe o que ele vai colocar em campo. Mesmo com a escalação divulgada com uma hora de antecedência, a gente não sabia qual ia ser a postura do México em campo. Então, eu volto a falar que o Tite é um conservador. O mais conservador por parte do Tite era dar a bola pro México, vamos ver como é que eles vão se portar em campo, esperar o que eles vão fazer. E aí eles vieram na pressão. O Brasil suportou bem a pressão, o Neymar falou sobre isso depois do jogo. Ele falou, a gente foi o time hoje que aprendeu a sofrer, a gente soube sofrer. E o Neymar sofrendo lá, porque ele caiu no tornozelo dele, ele sofreu muito. Depois eu até queria falar sobre isso, se tiver tempo. E assim, deu a bola pro México e o México jogou. Mas nas vezes em que o Brasil foi pro ataque, levou muito mais perigo do que o México. Porque o México não tinha o repertório de jogadas de ataque que o Brasil tem. Felipe, o que mais me preocupa na seleção brasileira pro próximo jogo é a ausência do Casemiro. Também. Eu queria ver qual é a sua opinião sobre isso sem o Casemiro. Eu concordo. Mas tem uma ótima mensagem aqui. Deixa eu só ler mais um pack de mensagem aqui. Tem bastante mensagem, tem que ler tudo aqui, senão a galera... Pergunta do Hugo Gervásio. Só... Tem tudo, eu vou ler tudo. Mas tem muita mensagem. Tem muita mensagem. Hoje é isso aí, galera. Mandem mensagem que eu prometi que ia ler tudo, então eu tenho que ler tudo. Já perguntei aqui. Isso aqui a gente pergunta depois. Tem mais Pray for William. Tem mais Pray for William aqui, ó. O Júlio tá mandando aqui Pray for William. Continua mandando Pray for William. Ele fala, mas ele gosta da mídia. Aí, cara. Porra, toda hora. A Lila tá mandando mais mensagem de carinho aqui pro Martins. Normal, aqui no Brasil ninguém respeita o presidente. Aqui, ó, essa aqui é boa. Do Blair pro Martim. Quem você acha que conhece o Paulinho, ex-jogador do Vasco, foi pro Leverkusen agora, Martim? Ele foi? Foi pro Leverkusen, o atacante. O Paulinho? Isso, um atacante. Não tenho a menor ideia, Leverkusen, longe da minha terra. É importante que eles perdem. O Bayern de Munique tem rival na Alemanha? Olha só, Munique 860. Exatamente, isso tradicionalmente é o clássico da cidade. Não é minha culpa que nosso rival decidiu de se autodestruir. Na verdade foi o Botafogo que acabou com... Eu sei como é isso, Martim. Eu sei como é isso. Só pra completar aqui. Sabe que foi o Botafogo que acabou com o rival do Bayern, né? Vendeu o Ribamar pra lá e acabou o time. Nossa. Tem aqui o Gervásio também falou sobre o Carrasco, que é por causa que ele tá lá no sumido, né, do mundo.
Tem mais aqui do Kaique Blair falando do Fernandinho, que ele destruiu na Premier League. Eu concordo, mas o time do Guardiola é diferente. Todo mundo toca a bola lá, impossível ele não tocar bem. É verdade, porque eu toco banco, né? Exatamente. Não, mas o Fernandinho ele tocou muito mais a bola que se eu não me engano, que o Paulinho. Mas também Né, é no normal. jogo. Paulinho Gente, também eu passe. posso perguntar uma coisa? Você tocar e acertar. À vontade. O que você quer dizer sobre o Neymar? Ah, sim. Foi exatamente sobre o lance que o William citou, do pisão do jogador mexicano. Foi do Layun, não foi? Foi do Layun. Eu acho assim, o que o Neymar faz é uma brincadeira de mau gosto, né? Que ele quer induzir o árbitro a expulsar o jogador adversário fazendo essa cena toda. Só que o árbitro, e no caso ali o quarteto, além do árbitro de vídeo, eu até falei com o Militão de mais cedo sobre o árbitro de vídeo, ele falou que no caso de cartão amarelo ele não pode interferir, somente no caso de cartão vermelho. Só que nesse caso eu acho que era passível de cartão amarelo pro jogador, porque houve o pisão. Eu acho que era de vermelho. Mas não, o árbitro tem que ter um bom senso da arbitragem, que é o seguinte: você não tem que analisar a reação do Neymar. Você tem que analisar a ação que causou a reação do Neymar. E a ação foi o pisão. Então, a arbitragem está errando nisso, que é, analisa o que aconteceu. Pega, por exemplo, outro lance da Copa do Mundo. Eu ia citar até um lance do Flamengo e Palmeiras no Brasileirão, antes do Mundial. Teve uma briga generalizada no Allianz Parque. Vocês lembram? Sim. No momento final do jogo. Ele expulsou os caras que iniciaram a briga também. Porque ele foi lá na origem da jogada e viu e conversou com os outros árbitros e viu o que aconteceu. Faz isso também na Copa do Mundo. Pega a origem da jogada e vê o que aconteceu. Não analisa só a reação do Neymar. Não. Isso aí, o Neymar tá fazendo tanta cena que eu não vou nem ver o que aconteceu. Mas a questão ali pra mim, no juiz, é porque foi fora do campo. Provavelmente o juiz... Mas o quarto árbitro estava ali. O quarto Ele árbitro poderia ter conversado com o quarto árbitro. É isso. Gostou da... Não, interessante. Nós temos sempre um problema de como avaliar essas cenas, como criar justiça. Eu acho que isso é uma grande discussão nessa Copa do Mundo. O que é justiça? Se criou um dos meus temas favoritos, né? Que se criou o assistente de vídeo, que agora, depois da eliminação da Alemanha, eu decidi de torcer contra. Todo jogo eu torço contra o assistente de vídeo, porque eu odeio ele. Fora VAR. Mas você não acha que ele é mal utilizado, Martim? Eu concordo. Eu acho que não tem como usar ele bem. Não tem como. Eu acho que isso é algo que não já... tem como o VAR ir bem com as pessoas que apitam o jogo, porque as pessoas que estão apitando o jogo estão indo mal. Pra mim, o erro parte daí. Mas tinha que ser uma galera bem treinada, porque imagina que você botar o Sandro Meirahit no VAR, porque ele vai fazer besteira no VAR como ele faz no campo. Desculpe. Então vai botar quem, então? Pessoas bem treinadas para comandar o VAR. Não, isso não funciona. Nós somos seres humanos erram. Não, E sim, você não vai eliminar o erro. Não mas vai. tem erro E até que porque nem com o VAR. O lance do Felipe aqui, ele é exemplar. Pra você foi lance pra expulsão. Não, pra mim foi pra amarelo. Pro Anderson foi pra vermelho. O cara E pisou. pra mim foi nada. Pra mim Agressão, a foi partir do simplesmente teatro. Olha só, a gente tem aqui 3 opiniões diferentes. A gente tem uma que acha que foi pra amarelo, um que acha que foi pra vermelho, um que acha teatro e eu que também Mas acho se foi teatro. teatro, o Amarelo cartão amarelo é pro Neymar. Exatamente, Olha aí, exatamente. Outra opinião diferente. Já são 4 opiniões E, diferentes. aliás, Mas isso... não é Minha opinião, mas... Não, mas assim, são 4 impressões que são cabíveis. Eu também, eu daria cartão amarelo para o Neymar. Eu digo mais, o jogo contra a Costa Rica eu teria expulso o Neymar. Sim, ele pode ter sido expulso. Simulação de um pênalti, E no primeiro final, cartão e depois na quando saída, ele quando ele vai pro juiz, que se o juiz tivesse aplicado a lei Exatamente. certo, que o Neymar foi Teria sido peitar ele, expulso. ele teria sido expulso. Também tem isso. Então, isso mostra, a meu ver, agora eu vou falar um pouco sobre o assistente de vídeo, já que eu estou tão revoltado. Pode falar. O principal argumento é que não se cria justiça com ele. Simplesmente não se cria. A meu ver, é mais um instrumento para errar. Né? Ao invés de ter apenas uma pessoa para errar, nós temos várias pessoas para errar. E não existe... É por aí que eu vou. Se você vai mal, mas dá não, ferramentas. isso não tem solução. Veja bem, isso não tem solução. O uso sempre vai ser arbitrário, porque você não pode revisar toda a cena. Concordo. Então você escolhe cenas.
Talvez o grande... E mesmo está relativamente bem definido quais cenas devem ser revisadas, mesmo assim há discussão. Sim. Por exemplo, Brasil-Suíça. A meu ver, nesse caso, eu acho que os juízes erraram. Em duas situações. Miranda e o Miranda. Você achou falta no Miranda e achou pênalti no Gabriel Jesus, no caso? Sim. Mas nenhum dos dois precisava do VAR. Pois é. Ou seja, nós temos aí um instrumento inútil. Que, e isso é o meu segundo argumento, altera de uma forma maciça toda a dinâmica do jogo. Eu não estou mais reconhecendo o meu querido futebol. Isso está mais parecido com o futebol americano. Em várias maneiras, assim, interrupções imensas que levam, por exemplo, o jogo Alemanha-Coreia foram 100 minutos. Gente, daqui a pouco vamos jogar 180 minutos, porque vão revisar tudo. Outra dinâmica aí. Os jogadores já estão cobrando o juiz em cada cena de fazer uso. Ou seja, se tirou a autoridade do juiz. Isso é ruim. Eu estava aqui num café anotando essas coisas. Só para fazer um contraponto, no jogo da Colômbia, teve um pênalti que acho que foi no terceiro jogo da classificação, que eu jurei que tinha sido pênalti contra a Colômbia. E aí, no VAR, deu para ver que o jogador pega a bola e depois tem um contato. Que aí, para mim, o VAR foi utilizado da melhor maneira possível e corrigindo um erro, porque no lance primeiro você vê claramente que tinha pênalti. O VAR também acertou lances. Também. Sim, também, da mesma maneira como o juiz também acerta. Sim, sabe, isso não muda. Nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Estão tirando um pouco da responsabilidade do jogo, né? Tem lances que são muito difíceis, como esse para mim da Colômbia, que era dificílimo, que foi um carrinho pelas costas. E você, de primeira, você vê um carrinho nas costas, dentro da área, na entrada da área, para mim, você vai ver pênalti. E aí deu para ver no detalhe que o jogador tira a bola dele e aí com a bola o jogador cai. Então, para mim, ali é uma questão onde o VAR pode ser ajudado. Mas, como eu falei, não adianta você dar o VAR na mão do árbitro ruim, porque ele vai errar com o VAR como ele erra no campo. Para mim, aí é como você falou. Você vai estar dando uma ferramenta para a pessoa continuar errando. Eu estou vivendo com isso já há um ano agora, porque a Alemanha é um dos 10 países que testou o VAR. E nós tivemos situações assim absurdas. Vocês souberam do gol no intervalo? Não. É uma situação inacreditável. Última cena de um Freiburg contra a Colônia. O juiz não viu nada, apitou, os jogadores foram ao vestiário, aí ele recebe a mensagem no ouvido que houve alguma coisa. Ele vai, vê na tela dele e decide, houve um pênalti. Nisso, os jogadores já foram ao vestiário. Aí ele tinha de chamar todo mundo de volta, porque tem de ter os 22 em campo. Aí bateu o pênalti já 5 minutos dentro do intervalo. Claro, nesse momento, a torcida estava comprando cerveja, foi ao banheiro, não sei o que, e teve um gol nesse momento. Então a torcida voltou e, caramba, 1-0 no intervalo. Completo absurdo, a meu ver. Não, esse lance eu posso ficar absurdo. O carro que até mandou. E não tem solução aqui. Eu quero completar e eu tenho mais dois argumentos muito importantes contra o VAR. Um é que isso cria uma nova dimensão de desigualdade entre as ligas e entre os países, porque a Alemanha paga o VAR. O Brasil já não sei. A Somália de jeito nenhum. Né? Ou seja, isso também tem as consequências, quem vai ter os campeonatos, etc, etc. Mas a mesma coisa vale para a primeira divisão alemã e terceira, quarta, quinta. Completo. Isso é uma coisa. E o último eu não consigo mais viver sem a mão de Deus. Meu Deus do céu, Maradona, eu amo você, eu preciso da mão de Deus. E isso não pode ser eliminado do futebol. O nosso futebol vive daquilo. Nós precisamos da mão de Deus. Precisamos. Eu já perdi um título aos 50 minutos com gol dos 2 metros impedido, é bem chato. Isso faz parte. Faz parte do jogo. Isso é futebol. Um gol de mão numa final joga fora todo um planejamento também de anos de
muito dinheiro gastado aí e acho que é totalmente ilegal uma Vou começar a chorar. Você vai ludibriar o teu adversário. Isso vai vir totalmente antidesportivo, isso vai contra qualquer prática. Você quer realmente dizer que Maradona não mereceu o título mundial? Com certeza que não. Não sei, não tava naquela época, mas... Não, acho que um lance não justifica ele não exatamente, aquele gol de mão. Olha, eu acho que a gente... Você não pode dar opinião sobre Maradona. Só pra falar aqui, o Kaique porque eu ia tirar 2 Copas do Mundo do Brasil. O Kaique mandou uma mensagem aqui muito boa sobre o VAR. Ele tá falando aqui, o VAR como é uma coisa embrionária, ainda tá começo. Eu concordo com ele. Ele fala que erro foi colocado na Copa do Mundo, numa competição tão grande, sem ser amplamente testada antes. Mas foi testado nos campeonatos nacionais. Foi bem pouco. E como ele falou, na Alemanha foi foi 2 temporadas agora na Alemanha. Uma temporada. Mas nos e com erros ainda voltamos. você tem que consertar, como esse exemplo do intervalo. Nos voltamos para a mesma coisa. Eu não acho que humanamente é possível de excluir qualquer erro. Ou seja, não é. o VAR é Mas apenas um outro elemento para errar. Não, ele vai acertar. Eu acho que a questão que o Martin tá tocando é a seguinte. É igual o William falou aqui, a gente pegou o lance do Neymar, tinham 4 interpretações diferentes do lance do Neymar. Os árbitros que vão estar na mesa ali do coordenador do VAR também vão ter interpretações diferentes. Sim. Eles não vão entrar no consenso e a responsabilidade vai voltar pro árbitro. Se o árbitro em campo não viu, ele não vai assinalar. Mas ele vê também a imagem. Eu não sou contrário ao VAR, eu sou a favor do VAR em lances objetivos. Eu também. Também seria a favor também. E qual seria esse lance? O impedimento, ele é um lance que não tem discussão. Eu também acho. Mas isso é exatamente onde você não pode... Qual seria o procedimento? Você deixa passar tudo, espera até terminar a jogada e aí evita? Por exemplo, o que é que se a jogada não termina? Por exemplo, é impossível. Um lance de bola parada. Vai parar, o lance vai parar. Um gol de bola parada. O lance vai parar de qualquer jeito. Um lance de bola parada. O jogador tá ali 1 metro à frente. Ano passado a gente teve isso no Brasil. Isso. Teve várias vezes. E várias vezes. Esse ano já teve. Saiu o gol. Já vai parar o lance. Não precisa ser instantâneo. O cara já fala, tava impedido. Rápido. É um lance objetivo que não tem discussão. Também concordo nisso. Não tem discussão. Agora, o que me incomoda no VAR é a interferência na dinâmica do jogo. Sim, também concordo. Pra mim, o futebol é um esporte sagrado. Não se pode mexer na sua dinâmica. A Premier League está receosa em colocar o VAR por causa disso. Vai mexer na velocidade da Premier League. E a Premier League é vendida como uma liga intensa demais. E também ela quer que seja mais testada. Exatamente. Os argumentos que não acho que e tá assim, pronto. O VAR precisa ser padronizado. E quem dá o padrão é a FIFA. Não há um padrão de utilização ainda, por isso que está essa bagunça na Copa do Mundo. É preciso padronizar. De que jeito a gente vai usar? Por isso que eu falo. Aliás, e outra coisa, o cara que escolhe as jogadas lá, esse cara tem um poder muito grande. Sim, Verdade. sim. Verdade. Eu não Porque sei tá qual é o acontecendo auxiliar de toda hora. câmera, eu não sei. É o juiz. O Diego. Mas eu tenho mais um argumento Diego aqui. Carmo. O cara que seleciona, ele tem um poder muito grande. O cara fica no switch. Eu quero colocar mais uma coisa importante. Porque o VAR foi concebido para o público na televisão. Isso aí, que entende tudo o que está acontecendo. Quem está no estádio não entende. Aqui, agora, exemplo final da Copa da Alemanha. Bayern contra Frankfurt. Amigos meus foram lá, torcedores do Eintracht Frankfurt, e falaram que no 2-1 a favor de Frankfurt, eles comemoraram assim, porque, claro, grande zebra, nós comemoraram. Quando eles se acalmaram, perceberam que tiraram um gol. E caramba, o que é isso? Não tem mais o nosso gol? Cadê? Aí o gol estava sendo avaliado minutos, demorou minutos. Aí depois de minutos o juiz disse, sim, foi gol sim. Aí você volta, agora foi gol. Essas coisas pra mim são sagradas no futebol. Pode ser sagrada, mas eu acho que é muito pior você perder um jogo com um gol ilegal do que você perder Agora aconteceu uma coisa. Aconteceu com a Coreia nessa Copa, um lance desse. Sim. Também. Mas agora aconteceu uma coisa. Assim, a imprensa alemã, e eu concordo nesse caso com a imprensa alemã, concorda que o juiz, apesar da ajuda do VAR, fez 2 erros exatamente nesse gol, porque o Prince Boateng parou a bola com a mão, e isso deu o gol para a Eintracht Frankfurt, e em seguida ele não viu o pênalti que seria a favor do Bayern. É isso que eu falo, eu não estou falando que o VAR é perfeito, e nem vai acabar com erro, não vai acabar com erro. Como o William falou, tem lance interpretativo, mas ele vai diminuir, só que ele precisa ser bem testado. Por isso que eu acho que não pode ser jogado numa competição, eu concordo desse jeito. com o William que ele tem que ser em lances objetivos. Também concordo. E eu acho que uma das maneiras de impedir a dinâmica do jogo é somente em lances de bola parada.
em bola rolando é muito difícil, porque aí você mata contra-ataque do outro time que tá saindo. Aconteceu isso na final da Copa da Holanda. Sim. Não, no Mundial também teve isso. Na Copa do Mundo aconteceu Na isso. final da Copa da Holanda foi um lance tão bizarro quanto, porque foi a final entre o Feyenoord, se eu não me engano, acho que foi o Ado Den Haag. No Mundial eu acho que não lembro se foi na final. A final foi Real Madrid? Alguém? Grêmio, foi Grêmio. Então foi na semifinal. Porque teve quase saiu um gol do adversário do Real Madrid, que eu não lembro quem era. Do Romarinho. E aí o Real Madrid e aí eles já pararam e não, cancela tudo que foi na jogada lá, teve um erro. Aí voltaram o lance todo. Eu concordo que essa demora não pode ser, mas é aquela coisa. O VAR ainda tá sendo testado, ainda tá comentado no começo. E assim, o que me preocupa aqui, um ponto que o Martin tocou, eu acho que a gente tem que parar de fazer futebol pra televisão. Sim, futebol é pra estádio. Outra coisa também que... o VAR não funciona pra quem vai pra arquibancada. Exatamente. Isso pra mim pra mim é vencido. Sim. O VAR não funciona pra Mas quem vai mesmo pra passando mesmo sendo explicado que tá nos telões... É pior ainda. É pior ainda. Eu acho que é pior ainda. Eu não acho. Explicar lá... Não, vamos parar todo mundo pra ler. Aí tá todo mundo lendo, olha. Mas não tem o que ler. Não tem o que ler. O sistema de som anuncia. Mas aí lance sob revisão do vai VAR. funcionar muito bem pra quem tá na TV. Exatamente. O bonitão lá, o Arnaldo Santa Cruz vai explicar, ó, foi isso, isso, isso. No jogo, vai acontecer isso aqui, aconteceu interpretações diferentes. Não, ele analisou, ele errou por causa disso. Não, foi por causa disso. Eu acho que assim, eu sou favorável ao VAR em lances objetivos. Já fui bem mais a favor do VAR. Já tô começando a me incomodar com o uso do VAR. Mas aí, então, acho porque também na dinâmica do jogo, pra mim, eu tenho 2 esportes que eu amo, vários. Eu amo 4 esportes. O futebol americano, ele não funciona sem a televisão. Ele foi feito por isso. Exatamente. Ele foi criado para isso. A gente tem que entender para o que o futebol foi criado. O futebol foi criado para quem vai no estádio. E a gente não pode mexer nesse esporte de jeito nenhum. Se a gente começar a interferir na dinâmica de se torcer no estádio, na dinâmica do jogo, o futebol vai começar a perder popularidade. Foi criado por TV. Não, no vôlei não tinha, hoje em dia tem, é bem utilizado. Não tem como comparar eles vôlei podem com fazer futebol. com o vôlei o que eles bem entendem. Eu tô nem aí. Mas com o nosso futebol, não. Eu acho que eu sou tão paternal assim. Mas assim, não temos muito tempo pra entrar em discussão, porque tem palpite. Eu só vou dar Só pra terminar no VAR, uma crítica que eu acho muito justa, que tá ouvindo o podcast Trivela, são os lances de câmera lenta. Eu acho que muda muito muda a dinâmica do lance de câmera lenta. O protocolo diz que os lances revisados pelo juiz não são em câmera lenta. Não, mas tá sendo eles passam pra gente em câmera lenta. Mas aí a gente não tem. Que o VAR tem como comprovar, não tem como comprovar. Porque quando transmite ali pro árbitro, tá sendo filmado também. Não, mas assim, a câmera vai pro árbitro na hora da dúvida. É mais uma confusão. E pelo que a gente vê, é em câmera lenta. Exatamente. E aí? Não, a gente vem em câmera... Só nessa questão que você falou, só pra encerrar, essa questão da comunicação chega muito rápido quem tá no estádio, se foi impedimento ou não. Isso, exatamente. Por isso eu não tive essa experiência ainda. Eu tava no jogo da Libertadores que falou, ó, foi impedimento. Eu só sei. Na internet, você vê ali, o juiz, o árbitro, o técnico, ele vê o gol, ele pergunta assim pro repórter, foi impedimento? Foi o quê? Na hora. O repórter sempre fala, me perguntou que estava impedido ou não. Isso também é muito pior isso, você sofrer com... Gente, não mas é eu concordo que você não é esse objetivo, sim. Eu concordo não é que instantâneo. A gente pode ver que não é instantâneo o jogo Flamengo e Santos na Copa do Brasil. Não, mas não foi nada instantâneo. Tem jogos daqui que... Gente, um estádio com 50 mil pessoas... Vamos acreditar que tem pelo menos 25 mil pessoas que não estão com o celular ali pra ver na hora. Sim, mas tem Mas a informação vai passando, William, vai passando. Mas não vai passando instantâneo. A gente não tá nos Estados Unidos com a internet assim, ó, puf. Demora aqui. Sim, mas aí você tem um rádio, tem um monte de coisa que passa. Olha só, a única situação realmente objetiva, a meu ver, é o gol, e para isso existe a tecnologia. O chip está funcionando bem. Isso está funcionando bem, sou a favor, isso não tem discussão, é instantâneo, é objetivo, tá ok. Mas o VAR, não. Acaba com isso. Isso é a mesma bobagem como ter 48 times numa Copa do Mundo. Isso é outra invenção. Meu Deus do céu. Eu sei, mas não sei como é que foi na história, mas eu acredito que antigamente não tinha quarto árbitro e tudo, e foi sendo implementado aos tempos. Para mim, o VAR vai ser a mesma coisa. Com o tempo vai ser sendo acertado e até... Não, mas eu concordo, mas aí, a que preço a gente quer pagar por Tenha isso? fé. A questão é... Que preço você está disposto a pagar por isso? Eu não estou disposto a ver o futebol virar um futebol americano. Eu não estou disposto a Copa do Mundo colocar de cara. Não, tudo é o preço de pagar. Eu não estou disposto a ver o futebol virar outro esporte. Enfim. Então, Bélgica e Brasil.
Quem passa? Pode dar placar se você quiser. Se você quiser Eu dar vou placar. 3x0 Bélgica. 3x0 Bélgica? Calma aí, deixa eu ver. Não botei no bolão ainda. Pera aí. Não, 3x0 Anderson. 2x0 Brasil. Tá sendo 2x0 todo jogo? Léo Diegues. 3x1 Brasil. Bruno. Acho que vai ser um jogo com... É placar, não precisa analisar o jogo. Fala o placar. 3x1. Pra quem? Brasil. 3x1 Brasil. Lembrando que o Bruno é o nosso setorista da Bélgica, estará por dentro dessa semana do jogo, e o Felipe Lavão, setorista da seleção Hashtag brasileira. TC na Copa, lá no Twitter. Vinícius. 2x2, prorrogação, pênalti. Caraca. Eu também acho que nós vamos pros pênaltis, vai ser 0x0, e nos pênaltis eu acho 0x0? 0x0. Sempre quando a gente tem expectativa de 2 Também ataques, concordo com isso. acontece Concordo com zero isso. Martim. Olha só, o problema não foi a tática nem nada, o problema foram as cores da bandeira. Portanto, 7x1 Bélgica. Adorei. O melhor palpite da história, que é até convidado para ver a final também. Porque você acabou de irritar uma ala enorme. Uma ala que me odeia. Olha a cara dele. Tá tranquilão. Tá, eu tô sei. Eu tô bem Se tranquilo. eu falo isso, eu for xingado. Ele vai te xingar porque você é convidado. Nada a ver. Nada a ver. Em nenhum momento. Alguém Em discorda nenhum que eu falo momento isso, eu ele tô xingado. vai falar que a defesa da Bélgica não tá mal aqui. Alguém discorda que eu falo isso, eu tô xingado. Em nenhum momento ele veio. 7x1, só vocês terão isso. 7x1. Só Só, vocês. o cara tem a cara de pau de falar Acabou, só Anderson, vocês. acabou, Anderson. Só vocês. Quem tomou de 7? Você é o quê? Argentino? Eu torço pra Argentina. Eu não tô pra Argentina. Tenho direito. Já falei meu palpite? Não. Já falou, cara. É porque eu tô agora aqui no Você é 7x1. maluco. E o do Uruguai? 2-7x1. Pode ser. Eu volto aqui, vai ser 7x1 pra Bélgica. 7x1 Bélgica. Olha, voltei atrás. Vai ser 7x1 Eu Bélgica. quero falar que eu estou liderando o bolão, só isso, tá Tá bom, bom? parabéns. Então a seleção vai perder sexta-feira e acabar a folga, tá? Eu vou churrasco. Deixa eu passar pelos outros jogos. Calma aí, tem um Vamos meu, passar pelos outros. Oi? rapidão. tem o meu palpite Não ainda. falou não? Falou. 5x2 Brasil. Eu também concordo com vocês. Eu gostaria de rolar uma aposta Militão, aqui no cantinho programa. do coração. Mais uma fala rapidamente. Rapidinho, William. Rapidinho, bate Então pronto posso aí. falar um pouquinho do Não, Uruguai? Que não eu é tô- pra falar. É pra dar palpite, porque senão vai Não, estourar eu a também internet ali, A cara. gente estourou. Não posso fazer nada. Então a gente vai logo pro cantinho do coração. Eu prefiro pro cantinho do coração. Quem quiser vai saber frente. sobre as outras seleções, Não é Vá só ao ver, Twitter. palpite. vai lá, hashtag TC na Copa. Ou @ValdeirM oficial. Exatamente. Então, Ou outros Fica arrobas por aqui. dentro de todos os jogos. Exatamente. Então aí tem duas opções para vocês. No Twitter. No Facebook a gente não usa muito, porque o Facebook não dá essa moral pra gente. Militão, tem o cantinho do coração. Deixa por último, porque eu sei que você tem uma lista. Anderson, é o cantinho do coração, é quando a gente manda abraços pra quem a gente quiser. Já tem até, pra você já tem uma aqui que a Exatamente. Leda já mandou, a Leda se adiantou antes do final do programa, ela já te mandou. A Leda mandou pelo menos 5 mensagens extremamente carinhosas. Exato. Cara, vou Anderson, começar agradecendo ao Martim, que aceitou o convite do programa. Nosso... Todo programa tu fala esse mesmo Claro, tem que agradecer o convidado que aceitou, porque o que não convidou a gente não agradece. O que não Martim aceitou, né? tá convidado, foi o nosso convidado. Na quinta-feira não teremos, mas na terça, se eu não me engano. Deixa eu ver Ah, na não. data. Não, É o, não, Segunda. na segunda. Pré-jogo, Na segunda é quem? Não lembro. O Gatti, é o Emerson. Não, é o Emerson. Ah, são os Emersons. Pereira e o Emerson Rocha. Aí na quinta tem o Gatti, mais o Felipe Santos. Aí a gente encerra pra final da Copa, porque meu pai levantou uma questão boa. Acho que vai ser feriado. Então não vai ter jogo aqui, não vai ter tabela. Mas se tiver, eu já. Porque se for campeão do mundo, vai ser feriado na segunda-feira. Brasileiro, vamos trabalhar, né? Pelo amor de Claro que Deus. vai ser feriado. Sabe Claro que em que vai São ser feriado. Paulo vão ser 5 dias, né? Aí deixa eu falar. Ah, é? Tentamos o Eugênio Leal, bom Eugênio Leal. Quero agradecer porque ele rejeitou, mas por um ótimo motivo, acabou de ir pra Rússia. Mas vamos tentar uma galera aí boa aí pro programa. Agora vamos agradecer a galera do churrasco ontem. Vitor, Nicolas, deixa eu ver mais quem tava lá. Gordelas, bom, bem lembrado. O A Bernardo, Priscila, a minha avó. Claro, o moleque ajudou bastante gente aí. Não, o Léo não tava, o Léo tava trabalhando. Augusto tem que trabalhar, não estudou, né? Fazer o quê? Eu agradeço essa galera aí, Tá ligado que o Bruno acabou de falar mais cedo, tava trabalhando, na hora do jogo ele estuda, né? Não acabou de estudar ainda. Vocês querem mandar cantinho do coração? Pode me mandar também. Bruno. Não, deixa o Bruno tem cantinho do coração. Se não mandar, esse será o teu último, né? Bruno, pra quem você vai mandar teu cantinho do coração? Pô, vou ficar com vergonha. Queria mandar um cantinho do coração pra minha namorada, a Agatha. Primeiro programa. Salva de palmas pra esse relacionamento, que ele seja próspero.
Não, o que eu Olha, também... eu já fui algumas viagens voltando pra você pra casa e você sempre falava desse, assim... Desse quase Eu relacionamento. tô nessa daí, William. Eu tô nessa, eu fico feliz por você. Ah, obrigado. Minha família também. Tu falou pra mim outra coisa ontem. Qual é, cara? Deixa eu falar logo. Eu queria mandar um abraço pro Cavani, que vai vencer amanhã 2x1. Queria mandar um abraço pro Mandzukic, que vai vencer de 1x0. E queria mandar um abraço... Ele tá burlando pro time abraço. No coração, tu tá vendo? Essas pessoas não assistem. Né? Eu queria mandar um abraço pro Harry Kane, que vai meter 2 e a Inglaterra vai passar vencendo por 3x1. Mas o primeiro abraço foi pra quem? Pra Agatha Tomás. Exatamente. Ele tá magoado, ele não quer mandar coração. O coração dele tá igual do Rames Rodrigues, tá cortado. Não, tá igual do Vinícius Lima, que tem curtido a Copa do Mundo aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Isso. Não. Olha só, o Cantinho do Coração hoje vai pra Milena Cardoso, que me convidou lá pro Central da Copa. Foi muito legal, a experiência muito maneira. Quem gravou o vídeo pra gente? Quem gravou? A Bárbara Coelho. Vocês foram de novo? Ela foi de novo, né? Eu fui pela primeira vez. Léo? Léo que tá devendo um cachecol de Portugal. Vou trazer. Direto de Portugal. Oi? Direto de Portugal. Exatamente, que será sorteado. Vocês insistem, eu vou dar um abraço, então, mandar um abraço pro Royce, que tentou carregar a seleção alemã, mas não conseguiu. A seleção tava Até pesada. porque se ele carregasse, ele se machucava. Tava pesado. Se ele carregasse, ele machucava. O Marcos chegou agora. Cheguei. Já sentou na janela. Brasil ou Alemanha, Marcos? Brasil, Ele dá uma pitch dele. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica, desculpa. Olha, tem alguém traumatizado aí. O gente é o É claro que deixa. Brasil e Bélgica. Desculpa. 3x2 Brasil. Eu não esperava diferente. Um brasileiro Mas puxar o não é Brasil. tanto boa assim, não. Cantinho do Coração, Marcos. Cantinho do Coração vai para o pessoal que eu atendi hoje lá no meu trabalho. Estão curtindo a página agora do Tabela Carioca. Mas Esse cara me orgulha demais. um abraço para eles aí, ó. Tem O nome? time. Rapaz, esse moleque postou um meme Muita essa gente, semana. muita gente. Sensacional. E o meme? O que você achou? Eu concordo, né? Mas eu Eu vou tô falar achando que que recebeu vai uma ser enxurrada de entrevistado. crítica. Vai ser entrevistado, não fala não, que é problema isso daí. Eu tô recebendo uma enxurrada de crítica, mas tá lá, ó. Ele postou um meme aí de um ex-jogador brasileiro aí. Então, no off eu tenho. Vai que ele Vamos dar o esteja teu- trabalhando em algum. Mandar o teu nome? Não, mas eu vou levar o livro pra casa pra minha prima. Né? Ninguém sabe o que é pra vai ele. chegar. Já tem fila pra lê-lo. Valeu. Muito bom esse livro. Começa com a minha irmã. Recomendo. É bom. Você deu gratidulação pra tua prima? Posso mandar um Não, meu? na verdade, meu cantinho do coração não é pra ninguém. Mas... Tu pulou, de novo ele te pulou? Vocês estão me excluindo, né? Eu esperei. Me pulou. Isso contra o Brasil, Felipe. Não, o meu é rápido. Vou mandar um beijo pra Susan, como sempre. Tava aí acompanhando. Ela é fã do Harry Kane. A gente viu. Ela, Tá certa. Tá certa. Ela, inclusive, acredita Aqui, que ó. a Inglaterra vai prima chegar à acabou de final. comentar aqui. A vencedora do sorteio acabou de comentar aqui, ó. Exatamente, ó. Viu como é importante a audiência assídua? Ela Ganhou um acredita, livro. ela acredita, inclusive, que a Inglaterra chegará à final. E vou mandar um abraço pra Larissa e pro Fábio, que fizeram aniversário no último final de semana. E é isso. O microfone pro nosso Martim, que ele vai mandar o kit do coração. Eu já descobri. Gosto muito do nome Martim. Agradecer Desde o já eu Martim gosto também. muito do nome Martim. Agradecer a presença Que do tá Martim na- também, claro. Então, Cantinho do Coração para a Leda, obviamente, respondendo aqui. Marmelada, né? Mas também para todos os jogadores do Bayern de Munique que restaram nessa Copa do Mundo, que eu acho é apenas o Tolisso na França. Verdade, faltou isso. Agora temos um Então, anúncio. sua vez e... Vou mandar o meu cantinho do coração. Primeiro, eu vou mandar pro Kaique Black, que participou aqui bastante. Ele tá querendo que eu mande um salve pro Zlatan. Não sei quem é esse tal de Zlatan que ele tanto fala. Acho que ele tá dando uma viajada Deve ser um cara que desertou lá. Não lembra, não? Deve ser, eu não sei. Não dá moral pro problema. Fora isso, vou mandar um abraço pro Marcelo, que tava comigo lá no Alzirão. Pra Elisa e pra Maria, que estavam todas comigo lá no Alzirão. Os fãs que me abraçaram, pediram fotos, autógrafos. Para de calor, menino. Alguém pagou cerveja, Militão? Dos fãs? Dos Pagaram, fãs. Não dos amigos, pagaram dos fãs. cerveja. Os fãs são amigos. Então já Os viu, fãs né? são Quem é o meus nível dos amigos, fãs, são né? meus amigos. Falar aqui,
Sobre o sorteio que a gente vai estar fazendo, vamos lançar Uma essa semana, parceria. né? Fala o nome da cervejaria. Parceria com a cervejaria São Bartolomeu. O dia chegou, fechamos. Quase fechado com uma cervejaria. Quase. Lembra do Anelca no Galo. Exatamente. A bola foi lançada. Mas já podemos falar driblando. que estamos fazendo uma promoção em parceria com a cervejaria São Bartolomeu, aqui do Meia. Vamos sortear para um sortudo vencedor. Por 2 semanas você vai chegar aqui e ganhar uma torre de cerveja. Olha. Tá bom, você tem a chance de voltar daqui a 2 semanas. Artesanal, boa, hein? Dá boa. Vamos sortear. Eu voltaria, hein, Marcinho? 2 litros de cerveja para um sortudo vencedor. Sortudo vencedor. Que maravilha. Bebê assistindo um bom jogo lá no Desde já falando que a gente não pode ganhar, mas os parentes aí começam a dar aquele comentário. Já falei pro pessoal comentar bastante. Já fiz o lobby. Se não ganhar dessa vez, vai ter punição. Vai ter punição. Eu discordei de você o programa inteiro. Mas nesse exato momento, eu vou concordar com você. Amigos, familiares que não participarem, vai ter uma crise ali no relacionamento, que eu vou cortar a amizade. Dessa vez vai. O que você acha da chance de ganhar 2 litros de cerveja artesanal para ver, assistindo um bom jogo, digamos, assistindo a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, um jogo, 2 litros de cerveja artesanal de graça? Gente, que prêmio sensacional. Sensacional, né? Não tem como não participar. Volta Rico vai estrear amanhã, que ia ser bom. Não, ninguém vai dar. Porra, rapaz. Cortou o clima. Quando eu terminar, vou mandar um abraço pra galera do Santander que me atenderam bem. Agora tô fazendo assim. Rapaz, falar nisso, já que você tá falando isso, o Banco do Brasil bloqueou minha conta hoje. Então, não, críticas não. Banco do Brasil. Um abraço pra galera do Santander. Só pra terminar, um abraço que eu não podia deixar de. Eu encerrei minha passada lá no Colégio Pedro II. Eu queria mandar um abraço pro reitor, Oscar Lac, pra Luciana Malta, aqui, né? pra Bianca. Exatamente, Oscar. É porque ele encerrou o conta dele. Americano, né? Exatamente, do América, do Bom América. Um abraço pra toda a galera lá que me aceitaram muito bem. Foi muito legal. Fiz quase 2 anos lá. Já tem substituto, Militão? Olha, já acho que já tem. O substituto é o final do programa, gente. Não é o mesmo nível. Semana que vem tem. Semana que vem não. Quinta-feira tem Tabela Carioca. Sem convidados. O Anderson estará aqui para falar muito. Eu sou convidado. Vai estar impressionante. É o pré-jogo, Véspera de Brasil e Bélgica, o Anderson vai estar no programa. Enfim, vocês vão ter que aturá-lo. Até semana que vem, galera. Agora.